nota suficiente para pagar lá os seus estudos. Você viu quantos jornais? Eu não lembro quando ele falou, mas são milhares de jornais. Exatamente. Exemplares, né? Que ele entregou, ele ganhava 1 centavo por cada jornal entregue. Eram 2 jornais. Era o Times. O Washington Times e o Washington Post, que é o mais importante. E ele eventualmente comprou uma parte grande graças ao Nixon. O Nixon estava perseguindo o Post. Essa é uma boa história. Né? As ações do Post, que eram de 30 e tantos, caíram 70%. O que é o Warren faz e sempre fez na vida? A ação está preço baixo, ele sabe ver, ele sabe ler que o Washington Post não tinha grandes dívidas, que era um negócio que ia dar certo. Era uma pechincha. Era uma pechincha que, vítima do Nixon, comprou e conheceu o Washington, que ele não conhecia nada, né? Ele viveu lá, filho de um congressista, mas o pai dele era um jeito tão íntegro, tão careta, que quando eles deram um aumento para os deputados, ele recusou. Falou, eu não posso. Eu fui eleito para ganhar 10 mil, eu não vou aceitar esse aumento para 15, porque meu eleitorado votou para mim ganhando 10. Eu acho que essa integridade, que é a grande força do Buffett, porque quando você teve uma crise como Salomon Brothers, na própria crise de 2008, se o Buffett falasse, é hora de correr, fechava. Ele não. Fechava o ele até apoiou. Ele foi lá e bancou. No Goldman Sachs, né? Goldman Sachs. Goldman Sachs. Ele botou 15 bilhões. Nos 25 dias da crise, ele botou 15 bilhões uma de dólares. Coisinha. E comprando pedaço de banco, pedaço de financeira, de seguradora. Mas essa integridade dele, que nunca teve envolvido em escândalo, quando o braço direito dele andou fazendo Socol, andou fazendo um trambique, comprando umas ações sem comprar para ele. E não teve nenhuma. Ele era um cara respeitadíssimo. O Buffett adorava esse Socol, porque só dava boas dicas. Não teve um minuto. Agora, essa integridade tem a ver também com os negócios, quer dizer, com a atitude empresarial dele, né? Uhum. Quer dizer, ele ganha uma nota de dividendos, não é? Das ações que possui, mas ele tem um salário na empresa, não é? Na Berkshire Hathaway. Ele tem um salário de $100 mil por ano. Bicharia. Que é um pouquinho mais do que o salário médio de um dentista, né? Só que ele, desses 100 mil... ganha mais do que isso. Desses 100 mil, ele devolve 50 para a empresa por conta de serviços pessoais que ele se beneficia. Provavelmente o escritório, não sei o quê, porque é tudo muito simples, Então ele devolve 50 mil. O camarada mora na casa que ele comprou por $30 mil em 1958, está na mesma casa. Até uma descrição, eu já falei, parece a casa de um dentista mais ou menos bem sucedido. Dentista rico mora em lugar melhor. Exatamente. É o mesmo lugar. E você viu aquele escritório dele, não tem nome na porta, não tem Berkshire Hathaway. Completamente despojado dessas coisas. E se veste também muito discreto, não é? Com uma camisa branca, uma gravatinha de seda cor-de-rosa, chamando um pouquinho de atenção, e suspensórios que não aparecem, como eu estava de frente. A outra história que eu gosto muito é da conversão dele de republicano para democrata. Essa é uma grande... Foi mulher dele, foi a Susan que levou o Warren para ouvir o Martin Luther King. E ele, no primeiro encontro, ele foi vacinado. E pegou... E tem uma frase que ele lembra sempre do Luther King, é a seguinte: a lei não pode não chegar no coração, mas a lei protege o povo dos que não têm coração. Isso aí diz que é a frase que marcou. É a coisa retórica do Luther King. E começou a guinada dele e virou. Hoje é o maior provocador, os republicanos detestam essa coisa que ele chega e fala, tem que subir imposto. Eu quero pagar mais imposto. Nesse prédio de 14 andares, no centro de Omaha, sem nenhuma marca, sem nenhum sinal, sem nenhuma coisa muito visível, prédio construído há
mais de 3 décadas. No segundo andar, na metade do segundo andar, funciona a holding Berkshire Hathaway, que é um império que controla 73 negócios de âmbito global, que movimentam 250 bilhões de dólares por ano. O americano Warren Buffett construiu um império com estreita ligação com a mídia, seja como investidor ou leitor. Ele se confessa um viciado em jornais e na década de 70 começou a adquirir ações do Washington Post. Logo depois, comprou o jornal Buffalo Evening News e parte da rede de televisão ABC. É proprietário também do jornal Omaha World Herald, de Nebraska. Apesar do agudo faro para os negócios, não foi influenciado pela queda nos lucros dos jornais quando decidiu comprar a companhia que controla 63 periódicos de cidades do interior. Como grande incentivador da mídia regional, já declarou que vai adquirir mais jornais locais. Para ele, o interesse dos leitores está na comunidade. E enquanto o padrão de conteúdo na internet não é definido, Warren Buffett disse que segue investindo em diários. Segundo ele, ainda existem cerca de 1.400 jornais em papel nos Estados Unidos, que trazem notícias do interesse de milhares de pessoas. You are addicted to newspapers, or you see yourself as one of those romantic publishers portrayed in so many movies in the past. I don't see myself as portrayed in any movie. No, but as a publisher or super publisher. Yeah, I don't believe in that because our newspapers are owned by the company I run, Berkshire Hathaway. But we have maybe 1 million shareholders. We're not sure of the exact number. And so the paper doesn't belong to me. The paper belongs to Berkshire Hathaway. And our shareholders have all different kinds of political opinions. So it's not up to me to deliver my political opinion into those newspapers. So they each are run independently. You are known to read 5 newspapers a day. Is it in print or? It's in print. I'm old-fashioned. Yeah, it's in print. For sure, one of those 5 is your newspaper here, the Omaha. That's correct. Old Herald, a very good newspaper. But and the other 4? Well, the other 4 are the New York Times, the Wall Street Journal, the Financial Times, and USA Today. All of them in paper? All, yeah. I read those all print, and they come to the office. A couple of them come to the home, but I read those 5 every day. It's a challenge. How many hours do you? Oh, it is a challenge, but I enjoy it. I not only learn, but I'm having a good time reading a newspaper. I mean, I don't know what I'm going to find inside. I know I'm going to find certain things that I'm concerned about, but I also get some surprises. I mean, there's stories there that I wouldn't know about otherwise. But it does tell me the things that are essential to me about my community. When we hear publishers, at least in Brazil, declaring that in 20 or 30 years from now, their newspapers or magazines are going to be entirely digital, could we say that they are somehow admitting their own failure? Well, it could be. I'm not that familiar with the papers in Brazil, but in the United States, I think our papers will be. They'll be in digital form, but they also will be in print form, and they complement each other. But we made a big mistake in this country, in my view, initially when digital came along, because we gave it away. And you know, if I'm going to drink a Coca-Cola, and in one place I can get it free, and in another place I have to pay for it, I'm going to go where it's free. So you have to have a coordinated approach where people pay for the product. Your newspaper in Omaha was owned by the employees. By the employees, that's right. And not now, of course. Not now, but they were very happy that you bought. Yeah. But this kind of solution could work in some cases. It used to work better when newspapers were more profitable, because then the people that came to work at the newspaper wanted to buy in, and there wasn't a problem for the people that were leaving to sell their stock to the people coming in. But as newspapers became less profitable, when the reporters or the editors would get to be older and want to sell,
the new people coming in didn't want to buy. And so that model, which worked well for 50 years or more, quit working. And incidentally, that's the reason we ended up buying the paper here in Omaha. Right. There's a big discussion now in Britain, but also here, about the regulation of the press, the inquiring, Levinson inquiring, and people are furious that this will put in danger the liberty of the expression. But here in the States, in 1934, President Roosevelt began another kind of regulation, the FCC, which to this day functioned as an arbiter of fair competition by blocking cross-ownership of different media in the same region. Do you agree with those rules of the FCC? Well, I think they were more appropriate when the newspapers were terribly strong economically and the television stations. I don't think they're really needed as much now, and I think that's the general opinion in the United States, that they were very important 30, 40 years ago, when there was this really powerful media presence in many towns. But now there's way more cable outlets, and I mean there's all kinds of sources of information available. So I think it's less worrisome if somebody owns a radio station plus a newspaper. I don't think they're going to dominate the information flow in the community. But for instance, the Washington Post doesn't have a network of television or a station. No, they have a group of television stations, but they don't have them in Washington D.C. Yeah. Now they had a television station at one time there, and they traded it for Detroit. This cross ownership, this is the main danger, I guess. In Brazil, for instance, it's everything cross-owned, yeah, and you have big companies with everything. Yeah, it's not a big deal here anymore. There's so many ways of getting information, including the internet. Your personal story, as you've told many times, is linked with you have ink in your veins. Absolutely, it still flows. Yeah, this interview will be shown at our anniversary, and we intend to launch a kind of appeal campaign saying, do what Mr. Buffett does, buy a newspaper. Do you think that it will succeed? Well, I do. I really think that a wealthy person who lives in a community that they care about, it makes good sense to buy a newspaper, but not to get too involved in trying to tell the community what to do. That's it. Yeah. Well, thank you, sir, and it was a pleasure. It's been a real pleasure for me. Thank you. Bye-bye.